A volatilidade está em níveis recordes de baixa, e quando ela chega num nível muito baixo, isso significa que nós estamos em uma panela de pressão, uma bomba relógio do mercado subir a volatilidade e explodir numa direção. Então a volatilidade está muito, muito, muito baixa. É como se fosse, por exemplo, a gente poder medir a força de uma puxada de arco, tá? Então a volatilidade é o seguinte: a corda está sendo puxada, 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 já passou do ponto, já passou do ponto, mas ainda assim está sendo puxada, puxada. Quando soltar, a flecha vai numa velocidade tão violenta, os preços das ações vão ir numa direção tão violenta que não vai dar tempo das pessoas tomarem decisões. Então a gente tem que se preparar para os cenários de explosão de volatilidade. A volatilidade que vai vir, que está para acontecer a qualquer momento, não sei se vai acontecer hoje, se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 3 meses, impossível saber. A única coisa é que assim, a corda está assim, ó, esticada. A corda está esticada e está esticando cada vez mais. E em algum momento, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 3 meses, essa corda vai estourar. E quando ela estourar, quando ela soltar, o preço vai ir numa velocidade muito brutal para uma direção. Seja alta de 10% no S&P 500 ou queda de 30% no S&P 500. Uma questão de uma queda muito forte ou uma alta muito forte, uma alta muito explosiva. Então nós estamos com o mercado bastante dividido, né? Tem os otimistas do mercado financeiro tradicional que já acham que é alta infinita, bull market e assim por diante. Já existem outros realistas, como eu, por exemplo, que eu acredito que o mercado vai ter uma forte queda ainda pela frente e uma depressão, né? Um período longo de lateralidade com quedas e uma fase de depressão, que é a última fase antes do bull market de fato acontecer. Tá? Então acho que estamos na fase que a gente chama de pré-bull market, a última fase de um ciclo econômico que se chama de depressão, tá? E acumulação longa. Esta semana, pessoal, nós tivemos o seguinte: ontem, aliás, na quarta-feira, nós tivemos então a coletiva de imprensa do Banco Central Americano. O Igor Delameille, ele deve ter traduzido, acho que ele traduziu mais uma vez a decisão de juros, não teve nenhuma surpresa, 25 pontos base, era o que o mercado especulava, o que o mercado esperava. O pedido inicial para o seguro-desemprego está alto, o PIB veio bem acima do esperado, ou seja, a economia muito forte, muito abastecida. O mercado tradicional, as ações americanas subiram, né, e continuam subindo por enquanto, não fizeram topo como eu acreditava que ia fazer. Então o PIB ele veio muito acima do esperado, ou seja, a economia está muito forte. E isso sugere que a inflação que o Banco Central americano quer controlar pode ser que esses indicativos de uma economia muito forte, nós podemos ou ter o pouso suave, né? E é isso que os investidores estão precificando, que a gente vai ter uma economia saudável, mesmo com o apertamento quantitativo, o Banco Central americano conseguiu manter a economia estável e pujante e abundante, empresas vindo com o saldo positivo, né? O fechamento do segundo trimestre com saldo positivo. E nós vimos também pedidos iniciais por seguro-desemprego também abaixo do esperado, ou seja, o desemprego está muito baixo. Geralmente é o oposto do movimento que o Banco Central gostaria de ter durante um período de recessão. E eu vejo que eles estão diminuindo o seu balanço financeiro, tá? Então eu vou explicar para vocês agora o balanço patrimonial. Cara, esse é o gráfico que nos sugere, por exemplo, que depois do Covidão, o Banco Central americano ele começou a adicionar no seu balanço, né, na sua reserva federal, tá? Começou a comprar muitos títulos do Tesouro, tá? Então, como é que funciona a impressão de dólares, os dólares que vão entrar em circulação na economia? Então, por exemplo, o que causa a inflação, né? A inflação é causada por um excesso de entrada de capital, ou seja, vamos imaginar que no Brasil todo mundo ganha uma média de 3 mil reais. E aí o governo brasileiro decide colocar dinheiros novos na economia. Se todo mundo agora, ao invés de ganhar 3 mil dólares, 3 mil reais por mês, a média, começasse a ganhar 6 mil reais, sabe o que ia acontecer com o tiozinho do cafezinho da padaria? Ele ia te cobrar, ao invés de 13 reais
o café ele vai te cobrar R$ 6 o café. Então isso é a inflação. Como tem mais abundância em dinheiro em circulação, as coisas tendem a ficar muito mais caras. Elas tendem a se valorizar. A inflação tende a causar esse efeito de você pagar mais dinheiro pelas coisas, pelos produtos e serviços. Então, o que acontece? Depois do Covidão, quando começou o apertamento quantitativo, o que, que o Banco Central americano começou a fazer? Ele começou a vender os títulos americanos para tirar dólares da economia, porque é assim que eles fazem. Eles vendem títulos, eles vendem dívida americana e eles pegam os dólares das pessoas que compram esses títulos do Banco Central, que estavam em posse do Banco Central, e eles trocam dívida por dinheiro das pessoas e tiram o dinheiro da circulação. Dessa forma, nós temos apertamento quantitativo e os famosos bear markets, né? Então, quando isso aqui acontece, acontece o bear market. Tal como aconteceu lá em 2018, 2019, o bear market, né? A gente teve a queda, ó, tá vendo? A queda do balanço patrimonial do Banco Central Americano. Aqui agora também, a queda do balanço patrimonial do Banco Central Americano. Então, aqui é o bear market, aqui é bear market, tá? Aqui pode ser uma correção, por exemplo, só. Então aqui provoca bear market, períodos longos de queda nos mercados de risco. Então, S&P 500 caiu em 2018, a Bitcoin se desvalorizou muito em 2018, então os bear markets acontecem dessa forma, tá? Só que aconteceu, naquela manobra de março, né, onde os bancos iriam quebrar, vários bancos americanos teve 8 ali que estavam em risco de quebrar sério e um deles quebrou, tá? A Janet Yellen e o Jerome Powell, a presidente do Tesouro e a presidente do Banco Central Americano, se juntaram no final de semana e tomaram a decisão de abrir uma janela de empréstimo para os bancos. E isso impulsionou essa entrada de balanço financeiro aqui do Fed, para que não acontecesse a quebradeira generalizada dos bancos, porque senão a quebradeira já ia acontecer lá. Então eles empurraram o problema mais para frente. Talvez para agora, metade do ano, que é o que acredito que aconteceu, ou setembro, outubro, ou dezembro e janeiro, enfim, quando acontecer, tá? Então a gente tem agora de novo, desde março, a queda disso, e vocês podem ver que a alta do primeiro semestre do Bitcoin estava muito mais acelerada e a partir de abril ela foi enfraquecida. A alta de algumas altcoins específicas, as altcoins começaram a derreter em abril, né? 20 de abril, até agora, eu cheguei a fazer $50.000 de lucro só shortando o mercado das altcoins, só as altcoins derretendo. Então o Cardano derreteu, bom, enfim, várias criptos derreteram. GMX derreteu a partir de 20 de abril e assim por diante. Então, desde abril, nós temos derretimento das altcoins, exceto Ethereum e do próprio Bitcoin. Porém, o Bitcoin e o Ethereum eles ficaram mais laterais, eles estagnaram, né? O Bitcoin estagnou entre 28 mil e 32 mil dólares e o Ethereum estagnou entre $1.600 e $1.800, e $2.000, aliás, não conseguindo superar $2.000, mas também não perdendo os $1.600. Então nós temos um mercado muito próximo de ter reversão, na minha opinião. Então, eu estou indo na direção contrária de que muita gente está muito otimista com alta infinita, achando que é bull market. Eu não acho que é bull market. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Posso ter um comportamento inesperado de bull market, a Bitcoin superar os 35.200? Pode, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito mais em queda. Significa que as pessoas não vão comprar? Não. Você tem que aproveitar essa fase de depressão para comprar. Então, o que acontece? Agora a gente voltou à realidade, né? O balanço do Federal Reserve, ou seja, o balanço patrimonial do Banco Central Americano é de queda, ou seja, voltou-se a contração econômica. Então, nós estamos na maior taxa de juros desde 2020 ou 2019 agora, não lembro. Mas desde 2018, 2019. Então, é a maior taxa, a elevação da taxa de juros desde 2000 e alguma coisa. Então, nós temos basicamente agora queda nos mercados em breve. Tá? A qualquer momento, Ethereum, aliás, em qualquer momento o S&P 500 vai bater topo e já era. Eu acho que vai vir queda no segundo semestre. Então, para mim, está bem claro. Segundo semestre de criptomoedas e mercado tradicional, queda. Alta, só se o Bitcoin bater os 35.200, que é o gap lá da CME. Hoje tem o vencimento dos contratos futuros, então hoje pode ter alguma movimentação um pouco mais forte, fechamento. Semana que vem teria que ter forte queda, tá? Acabar o mês da lateralidade infinita, acabou o mês de julho, lateralidade infinita, reversão.
Porque as reversões acontecem geralmente entre junho e julho, setembro e outubro, janeiro e dezembro, aliás, dezembro, janeiro e março e abril. Então, assim, junho foi de alta, julho já enfraqueceu. Julho já começou a enfraquecer, já começou a reverter a tendência, principalmente no mercado de criptomoedas. As altcoins que tinham subido por 1, 2 semanas já estão devolvendo tudo, com juros, né? Então, basicamente é isso. Não é um ambiente bom de especular, pelo menos por enquanto, no sentido assim, especular altcoins e comprar altcoins a rodo. O interessante é comprar altcoins interessantes, como Ethereum, Matic, talvez o token Uni. Esses são interessantes. Agora, altcoins aleatórias, esquece, cara. É muito perigoso. É um ambiente muito, muito, muito perigoso. Beleza? O mercado, na minha opinião, ele não estourou a bolha ainda das Big Techs, tá? Então, eu acho que ela vai dar uma estouradinha de bolha, porque o VIX, o volume, a volatilidade está muito baixa, tá?